Da gente falar sobre estética. Roda a vinheta. Bom, o nosso assunto agora é microagulhamento. Boa tarde, seja bem-vinda, professora Márcia Martins. Boa tarde. Tudo bom, professora? Tudo. O que é o microagulhamento? Bom, Eu nunca tinha ouvido falar, viu? Ai, já tá doendo. Ai. como o próprio nome diz, é umas microagulhas. Micro. Bem micro mesmo. É mais ou menos. Bom, é que eu tenho pânico de agulha. Sério, gente. Na verdade, isso é um dispositivo que permite a técnica do microagulhamento, que ele é composto por um rolo cravejado de microagulhas. Então, isso é chamado de terapia de indução ao colágeno, onde se realiza o atrito dessas agulhas sobre a pele para fazer micropunturas ou microfuros. Esse dano que se causa na pele através dessa punturação estimula um processo inflamatório. Há também uma lesão tecidual que proporciona cicatrização. Então, a função seria machucar esta pele para que eu proporcionasse um efeito cicatrizante e, com isso, aumentasse a produção de fibras colágenas, fibras elásticas. Então, é como se fosse um método para, vamos dizer assim, rejuvenescer, melhorar o aspecto da pele. É utilizado para cicatrizes de acne. Então, pessoas que tenham aquelas cicatrizes que são mais atróficas, que a gente chama de atróficas, são situações onde eu tenho aquelas depressões na pele. Então, é uma técnica utilizada para este fim. E, obviamente, para o processo de envelhecimento, né? Ah, tá tranquilo. Olha ali, é bem pequenininha. É pequenininha, mas essa é uma das opções, viu? Essa é uma das Sim. possibilidades. Agora, Esse olha... aqui é o roller, que se chama, né? Onde eu deslizo ele sobre a pele. Ele é de uso individual, de uso descartável. E eu acabo utilizando ele em várias direções. Normalmente na posição vertical, horizontal e nas diagonais. Então, eu acabo executando ele em todos os sentidos. E a outra técnica é com microagulhamento com dispositivo elétrico, que é parecido com esse da animação, aonde eu uso uma agulha. Essa já é um pouquinho mais. Onde eu consigo essa aí já assusta um pouco mais. regular velocidade e eu consigo também projetar mais ou menos, né, a agulha. Você consegue visualizar. Perfeito, dá pra ela ver. se projetando. Então, são possibilidades que eu consigo trabalhar estruturas mais profundas ou mais superficiais, né? Bom, tu disseste microlesões, pequenas lesões. Isso faz parte do tratamento, né? Eu estou comparando, pelo menos essa máquina aí, não digo que seja igual ou similar, mas lembra um pouco as máquinas de tatuagem, né? Exatamente. E também é uma dor pequena, depende da parte do corpo. A gente pode aplicar em qualquer parte do corpo? Poderia. Nesse vídeo, eu trago algumas indicações de comprimentos de agulha, né, que poderiam ser utilizadas, claro que de acordo com o objetivo que tu deseja, e uma animação onde eu consigo visualizar quais os resultados que eu tenho a longo prazo, obviamente, né, porque eu faço essa lesão e eu preciso o reparo do tecido. Esse reparo ele vai acontecer conforme a fisiologia do corpo, né? Agulhas menores eu vou atingir mais epiderme, que seria a camada mais superficial, e agulhas mais profundas, acima de 0,25, 0,5, eu já começo a atingir estruturas mais profundas. Aqui eu uso uma animação que fala das cicatrizes de acne, aonde ele mostra o fibroblasto, que seria a principal célula da derme, que é a produtora de colágeno e elastina. Então, ele acaba fazendo uma alusão demonstrando que esta lesão proporcionaria um reparo tecidual ao ponto de formar novas fibras. Então, ele faria um preenchimento. No caso de cicatrizes de acne, eu teria esse relevo mais uniformizado. Numa pele mais envelhecida, eu teria uma ruga um pouco menos profunda. Então, eu começaria melhorando esse relevo de pele. Obviamente que a gente vai ter uma textura de pele melhor. E essas aplicações, elas... Dependendo do comprimento, eu poderia realizá-las uma vez por mês ou a cada 2, 3 meses, depende da profundidade dessa agulha. Sim.
Aqui eles marcaram anestesia. Eu não sei se falaram isso para mim, eu acho que não é para tanto, né, professora? Eu não gosto de agulha, mas acho que não necessita, são microlesões. Não precisa anestesiar ou precisa? Tanto um quanto o outro não é totalmente indolor. Sim. Então, o paciente ele sente um leve desconforto. Óbvio que a sensibilidade, cada um tem uma, né? Alguns pacientes sentem mais, outros sentem menos. Mas o que a gente normalmente faz é aplicar um anestésico tópico para diminuir essa sensação. Sim. Que é o mesmo que se usa para maquiagem definitiva, para fazer a tatuagem. Sim. Que seria uma pomada. É uma pomada. Também aqui para tratamento, isso eu já usei aqui para fazer laser. Laser, exatamente, depilação laser. Chega a sair sangue, professora? Pois é, essa parte é delicada falar, né? Falou sangue, às vezes as pessoas têm medo. Qual o mecanismo? Quando a agulha perfura o tecido, ela faz um dano. Quando ela realiza esse dano, eu faço ruptura de alguns vasos, em que eu tenho estímulo de liberação de plaquetas para fazer a coagulação. Este estímulo plaquetário faz com que migre células que a gente chama de fatores de crescimento, que induzem proliferação celular. Então, um pouco de sangramento faz ocorre. parte do processo, faz parte né? do processo. Mas não é assim, né? Não chega a ser aquele ditado, é no o pain, no gain, mesmo sangramento, talvez, que uma micropigmentação Sim. de sobrancelha. É que as pessoas ficam pensando, ó, no pain, no gain, né? Tipo, É, não há mais ou ganho sem um menos. pouco de dor. Sim. Agora, tu disseste a longo prazo. A gente tem uma estimativa de quantas sessões, quando porque assim, ó, parece uma técnica muito boa para esse tipo de problema, que é um problema que incomoda muita gente. Eu estou especialmente pensando nas espinhas. Como a gente sofre, né, cara? Mas e depois do ela processo. por um momento posterior, mas ficam as marcas e aí a gente fica, será que eu vou ficar com a cara a vida inteira assim? Parece que temos uma bela alternativa. É uma alternativa fácil. Sim. Não é totalmente indolor, mas um recurso fácil de ser utilizado e com um resultado que eu não te diria curto prazo, Sim. porque eu preciso da resposta metabólica. Então, é inerente ao eu usar o procedimento, mesmo que eu realize ele toda a semana, eu preciso que o organismo tenha tempo hábil para responder. E o processo cicatricial ele se dá em torno de 30 dias. Então, eu preciso dessa resposta. A sessão? Isso. O atendimento em si, só para o procedimento de microagulhamento, seja ele com a caneta ou com o roller, custa em média de R$250 a R$500. Depende do local, né? Pois é, é indicado, por exemplo, uma pessoa que teve espinhas, que tem a pele mais afundada. Quantas sessões essa pessoa tem que fazer em média? Em média de 6 sessões, mais ou menos. Mas uma por mês. É um investimento a longo prazo. Né? Então, em 6 meses seria um tratamento básico, né? No mínimo. No mínimo. Mas a gente não utiliza só o microagulhamento. Normalmente se utiliza o microagulhamento, algumas técnicas de renovação celular, os peelings, e algumas técnicas que a gente chama de terapias antioxidantes, que como o tratamento em si promove muito dano ao tecido, isso gera muito radical livre. Então, esse radical livre nos traz, muitas vezes, o excesso dele, alguns prejuízos, como algumas hiperpigmentações, que são as manchas. Então, até um pouco de demora em aparecer este resultado, porque excesso de oxidantes também diminui a proliferação celular. Então, o ideal é fazer técnicas coadjuvantes para que eu tenha uma resposta mais satisfatória. Então, igual o paciente pode realizar só o microagulhamento, mas os benefícios maiores é quando tenho situações que beneficiam a resposta que o microagulhamento proporciona. Bom, se a gente, para finalizar, fosse somar várias técnicas para chegar a esse resultado, é possível que em um ano, uma pessoa que tem uma pele bastante castigada de muitas acnes, né, durante a adolescência, por exemplo... Melhora consideravelmente. Consideravelmente. Sim. Pode ter, então, a famosa pele de bebê, como a gente sonha, né? Ter aquela pele de neném. Mas é um mal que atingiu muitas pessoas, e especialmente, eu me lembro da década de 80 e 90, com a dificuldade de tratamento. Se sentem muito mal com aquela característica da acne, da cicatriz da acne, porque nem maquiagem muitas vezes mascara, né? Sim. É aquela depressão difícil de ficar mascarada. Essa produção de colágeno, então, a partir desse tratamento, ela é eficaz. Diferente, por exemplo, porque ele vem de dentro para fora, isso. Sim, o colágeno vem de dentro para fora. Eu induzo um dano e eu tenho a resposta de cicatrização com a formação do colágeno. Certo.
Bom, obrigado, professora. A senhora está trazendo esperança para muita gente que está em casa e que sofreu com as benditas, ou melhor, malditas espinhas, né? A acne. E não é só para acne, né? Sim. Uma alternativa que é ótima é para estrias. Também. Então, é uma técnica que promete resultados muito bons em estrias, que também é uma afecção que ninguém quase acha efeitos satisfatórios em nenhum tratamento. Faz tratamento e não melhora. Bom, professora Márcia Martins, muito obrigado. Antes era um grande grupo, agora já é uma multidão de pessoas que procuram esta técnica do microagulhamento, tá bom? Muito obrigada. Seja bem-vinda.